coisa que eu não tinha direito, cobrou hora extra, aquelas coisas que muitos advogados inescrupulosos fazem, né? Postulam direitos que não sabe que o empregado não tem, mas para encher a sua ação. Eu, na audiência, ela me contando, não consegui mentir, e o juiz chegou e falou assim: olha, a senhora vai me desculpar, a senhora está cobrando um monte de coisa aqui que a senhora não tem direito. E ela, com a inocência dela, a simplicidade, falou: não, excelência, tudo bem, mas eu fui mandado embora e eu não ganhei nada. O juiz chegou para ela e falou assim: e que documento é esse aqui assinado pela defesa? Ela olhou o documento: não sei. Que documento é este aqui assinado pela defesa, minha senhora? A assinatura é sua? Ela olhou e falou assim: é. Então, a senhora recebeu. Era um termo de rescisão do contrato de trabalho, um TRCT assinado por ela. E aí o juiz olhou e falou assim: doutor, dá R$300 para ela, porque senão eu vou ter que condená-la em custas ainda. E meu advogado falou que se eu não pegasse aquilo, eu ia ter que sair devendo. E eu peguei os R$300. Eu expliquei, falei: olha, não tem jeito, tal, não sei o quê. Resumindo o assunto, pedi vista do processo por desencargo de consciência. Enviei a um perito grafotécnico e o perito comprovou que aquela assinatura era falsificada. Claro que cabe ação rescisória. 485 do Código de Processo Civil traz um elenco de incisos, e em cada um deles traz um vício que enseja ação rescisória. E lá tem sentença fundada em prova falsificada, cuja veracidade, a falsidade, será demonstrada no próprio processo, na ação rescisória ou em processo criminal. Foi isso que eu fiz. Promovi essa ação rescisória. Portanto, dá para se alertar a respeito da pergunta. A pergunta sua foi: arrependeu, posso entrar com ação rescisória? Não. Mas se ficar comprovado que existe algum problema nesta ação, algum vício que enseja a ação rescisória, pode. Acho, inclusive, sempre falo isso durante as minhas aulas, que a súmula 259 do TST, que fala da possibilidade de se atacar o acordo homologado em juízo através de ação rescisória, devia ser complementada. Porque lá fala: só por meio de ação rescisória é impugnável o termo de conciliação a que se refere o artigo 831 da CLT. Doutores, só por ação rescisória é impugnável o termo de conciliação, desde que comprovado algum vício contido nos incisos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Joia? Obrigado também pela sua pergunta, doutor. Vamos para a próxima lá. Se o juiz praticou algum ato, poderá após isso ser considerado suspeito? Vamos ver se eu entendi bem a pergunta. Se o juiz praticou algum ato no processo, depois disso ele ainda pode ser considerado suspeito? Acho que é isso, né? Se depois de algum ato praticado por ele pode ser considerado suspeito? Não. Não. Artigo 801 da CLT, parágrafo único, doutor. Isso não pode acontecer. A suspeição do juiz ocorre quando ele for amigo íntimo, inimigo capital, parente do litigante, né? Por consanguinidade ou afinidade até o 3º grau civil, como fala o artigo 801 da CLT. Veja, do litigante. Do litigante. André, o que você está querendo dizer? Que se eu tivesse um pai que fosse juiz do trabalho, pelo que está no artigo 801 da CLT, eu não poderia, o meu pai, o juiz, não poderia ser considerado suspeito num processo que eu estivesse atuando como advogado de uma das partes. Porque eu não sou litigante, o 801 fala de litigante. Nossa, André, você acha isso correto? Não. Por isso que acho que, na prática, o mais correto seria aplicar subsidiariamente o artigo 134 do Código de Processo Civil, que traz as causas de impedimento. E lá, em uma das causas de impedimento, fala que o juiz não pode estar impedido de julgar o processo se for efetivamente caracterizado como parente de uma das partes. Presta atenção. Vamos deixar algumas coisas claras aqui. Falando de suspeição, e a pergunta do doutor era exclusivamente a suspeição. Eu que me estendi para o impedimento. Veja. O juiz pode ser considerado suspeito, mesmo que ele já tenha praticado algum ato no processo? Em regra, não. Mas desde que você já tivesse conhecimento do ato que originaria a suspeição. Veja, o parágrafo único do artigo 801 da CLT, ele é muito claro. E ele fala que você, se aceitou o juiz proferir algum ato nesse processo, já sabendo que aquele juiz era suspeito, você não pode falar dessa suspeição depois. Você tem que falar no primeiro momento sob pena de preclusão. Se você não sabia e sobreveio o motivo, você pode falar. Tá? Então, aí nós temos, não é nem dúvida, mas nós temos um posicionamento que precisa
ser aplicado com certa reserva. Já sabia que ele era suspeito e não falou, não pode mais. Praticou um ato, mas até esse ato que ele praticou, você não sabia que ele era suspeito e só soube depois, aí você pode falar. Beleza, doutor? Obrigado. Vamos para a última, né? Última questão? Vamos lá. O prazo de 6 meses após 2 arquivamentos influencia na prescrição bienal? Não. Não. Não influencia em razão do que dispõe a súmula 268 do TST. Tá? O prazo de 6 meses não influencia na prescrição bienal. Influencia na quinquenal. Porque da data que você propõe a reclamação trabalhista, você pode cobrar os últimos 5 anos. Se você perdeu 6 meses, esses 6 meses entrou na sua prescrição quinquenal, sim. Mas na bienal, não. Porque a demanda trabalhista ainda que arquivada e interrompe a prescrição. Então, se reinicia a nova contagem. Nós temos o reinício, mas a quinquenal influencia, doutor. Cuidado. A quinquenal influencia. Ô André, mas não interrompe as 2 prescrições? Não, doutores, impossível interromper as 2 prescrições. Impossível, nós não temos a menor possibilidade de interromper as 2 prescrições. Não tem como caracterizar isso. De forma nenhuma. Tá? A prescrição quinquenal não é interrompida. Então, propôs a ação, da data que você propôs a ação, você pode voltar 5 anos. Certo? Se você teve problema com esses 6 meses, aí você pode entrar na quinquenal, mas não na bienal. Tá ótimo? Perfeito? Bom, gente, com isso, terminamos o 2º bloco do nosso programa Pergunte ao Professor. Daqui a pouquinho a gente volta para o 3º bloco. E nesse 3º bloco, nós vamos trazer o X da questão, onde eu seleciono alguns exames de prova da OAB, para que nesses exames aqui a gente consiga ver, analisar como que isso cai, como que a matéria falada na sala de aula, falada no programa, cai efetivamente na prova. Tá joia? Então, daqui a pouquinho a gente volta com o 3º e último bloco do nosso programa, o X da questão. Até já! Esse é o último bloco do nosso programa, o X da questão. É nesse bloco que nós vamos trazer algumas questões que caíram no exame de ordem, para que a gente possa discutir sobre elas acerca do tema que foi falado em sala de aula. Eu tenho sempre falado aqui nos programas que eu já fiz, que é um bloco dos mais importantes, apesar de ser acessório. E eu falo isso, doutores, porque eu vejo a dificuldade dos nossos examinandos da OAB, concursandos públicos, que às vezes sabem a matéria, mas não conseguem extrair da matéria exatamente aquilo que a matéria pede. É por isso que eu trago aqui algumas questões que caíram na prova da OAB, para que vocês saibam como a OAB se porta acerca do tema, como é que ela pede isso, aonde que ela pode te pegar, aonde que ela pode tentar arrumar um jeito para te prejudicar no exame. E a gente tenta fazer com que isso seja esclarecido para você. Portanto, a partir de agora, vamos trazer aqui 2 questões que eu já deixei separadinha para vocês, para que a gente possa discutir sobre elas. Vamos lá? Primeira questão. OAB da prova da CESP, que fala que o não comparecimento do reclamado na audiência inicial, mas comparecendo seu advogado munido de procuração em defesa, implica em... Vem aqui um pouquinho para mim. Olha, eu falei disso para vocês no finalzinho do 1º bloco do nosso programa Prova Final de hoje. Doutores, tapa o nome do advogado. Isso aí que a OAB trouxe é para enrolar. Não interessa se o advogado compareceu ou não compareceu. Pouco importa se ele compareceu ou não compareceu. O que interessa é a presença das partes. André, mas eu não acho isso muito correto, não. Eu também confesso a você que eu não acho. Eu acho que a questão, do jeito que está aí o objeto da pergunta, o mais certo seria caracterizar só a pena de confissão. Por que a pena de confissão vai? Porque o preposto não está lá para prestar depoimento, mas o advogado está. O advogado está lá, munido de defesa. A defesa não pode conter algum documento que possa elidir alguma prova trazida pelo reclamante? Claro que pode. E por que ele não pode entregar a defesa? Porque o Tribunal Superior do Trabalho entende que caracteriza a revelia do mesmo jeito. Estando ou não estando, o que importa é a presença das partes. Se a parte tiver e o advogado não tiver,
audiência normal, tanto para o lado do reclamante quanto para o lado do reclamado, porque o reclamado também pode apresentar a defesa em 20 minutos. Jus postulandi, o direito da própria parte